Olá pessoal, recapitulando o que nós fizemos ontem nesse projeto do quadro para ferramentas, nós corrigimos a tortura de uma das peças que eu tive que emendar e fazer um enxerto. Abrimos um canal em duas das peças que não tinha o canal interno onde vai encaixar a tela e fizemos os cortes dos encaixes. Então essas foram as ações de ontem. Hoje eu começo a colar o quadro, logicamente com a tela presa internamente, para a gente fechar o quadro. Então vamos começar essa bagunça. Eu reparei aqui, eu juntei as peças, prendi com o sargento e rolou um defeito. Esse defeito aconteceu na hora que eu estava passando a tupia. Eu regulei a altura com esta haste, regulei a altura e a altura foi regulada com esse parafuso. E à medida que eu fui passando, eu não travei esse parafuso com uma porquinha que tem aqui embaixo. E ele começou a vibrar e a medida foi aumentando. Então criou-se um dente no encaixe, ele não ficou exatamente meia madeira. Então como resolver isso? Eu vou pegar uns pedacinhos de folha de madeira, que aqui coincidentemente é uma folha escura, e vou, antes de colar as duas peças, eu vou fazer um enxerto. Vou colocar, aqui vai precisar duas tirinhas de folha. Tranquilo, muito fácil de resolver. Eu vou enxertar a madeira. Então fica aí a dica, se isso acontecer com vocês, use esse recurso. Então agora eu vou colocar a tela encaixada aqui para a gente ver a situação da tela e se o quadro vai fechar e se as emendas vão encostar a hora que a tela estiver encaixada aqui. Como a tela é grossa, eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho, mas aí o Ney me ajuda. Essa travessa encaixou tranquilo. Essa daqui foi a travessa que eu abri o canal, então ela está um pouquinho mais justa. E as pontas que eu cortei, que eu ajustei a tela, elas estão uma para cima, uma para baixo. Então eu fui encaixando por aqui, começando por aqui, e fui acertando as pontas e acabei prendendo aqui a primeira meia esquadria para não fugir. E agora eu estou terminando de acertar esse alinhamento aqui, ó. Agora, se vocês repararem do lado de cá, eu tenho a meia esquadria começando aqui. Então, esse excesso de ponta, que é mais ou menos 1 centímetro, é o que eu tenho de tela para encaixar aqui. Então, eu acho que vai dar certo. Pessoal, não fechou. Ou seja, eu vou ter que tirar um pouco da tela. Fiz bem justo para ela ficar bem presa, mas não está fechando aqui a meia esquadria. Quase, olha, falta 3 milímetros para fechar. Eu cortei o excesso de tela de um dos lados fechou, e esse aqui não estava fechando. Aí eu fui verificar por que não estava fechando. Aí já a questão não era a tela, e sim essa madeira estava batendo nessa, então a meia esquadria não fechava. Então o que eu fiz? Cortei com serrote uma lasquinha, que é justamente o que eu preciso fechar aqui na frente. Então agora tem que fechar. Agora está fechando. Bom, as peças estão encaixadas. Eu já confirmei, então não preciso ajustar mais nada no quadro. Agora eu vou soltar as peças, vou acertar aquela diferença, essa diferença aqui, colando duas folhas de folha de madeira. E depois eu começo novamente a montar, mas aí colando. Vou usar o adesivo instantâneo. Para ser uma colagem rápida, para eu poder manipular em seguida o quadro. Porque se eu colar com cola PVA, eu vou ter que esperar secar, vai levar um tempo maior. Então eu vou usar o adesivo instantâneo.
legal de usar o adesivo instantâneo é porque você vê o resultado praticamente na hora, porque ele seca bem rápido. Então, olha, o quadro está montado e colado. Agora, com a madeira reciclada, que a gente está reciclando, tem um monte de coisinhas para corrigir. Então eu vou lixar e vou acertar principalmente esses cantos onde eu tenho a meia madeira e eu tenho a curva aqui desse rodapé. Por exemplo, aqui. A parte de baixo está reta e aqui eu tenho uma curva. Então eu vou acertar isso aqui com uma grosa. Vejam que tem algumas falhas, tem uns buraquinhos e tal, então eu vou preencher tudo isso com serragem, pó de serragem e cola. Ou talvez até um pedacinho dessa madeira mesmo, num retalho, eu tiro uma lasquinha e preencho isso aqui com cola. Então assim, aí restaurando o que a gente tem na mão, de madeira. Eu terminei de maciar com pó de serragem e a cola, todos os buraquinhos, fiz enxerto com madeira, está secando para depois lixar e entrar com o acabamento. Então essa aqui é uma ação que tem que fazer para colocar o quadro aqui. Então eu já estou adiantando isso. Vou mudar a prateleira de lugar, mudar os apoios para abrir espaço. Vocês viram o que eu fiz? Eu apoiei o quadro aqui, apoiei nessa prateleira que já está em nível e aproveitei o próprio furo aqui da mão francesa que eu tirei e estou colocando um parafuso com uma arruela. Então essa fixação, eu vou usar isso para fixar o quadro, porque a hora que eu pendurar as ferramentas isso não vai mexer. E aí eu não preciso fazer outros furos, aproveito essa furação. E agora eu vou entrar com uma mão francesa de cada lado, que é as que estavam aqui, nessa posição aqui, alinhando aqui em cima para entrar uma prateleira aqui em toda a extensão. Terminei de colocar a terceira mão francesa, cortei, na realidade já estava cortado, a prateleira que vai aqui, é uma prateleira de MDF, então falta colocar agora a fita de bordo e eu vou aproveitar e já lixar esse quadro e dar um acabamento. Então vamos fazer essas duas ações agora. Para lixar esse quadro, eu usei uma lixadeira vertical com uma lixa bem grossa, lixa 24, porque tava muita coisa grossa para lixar e para acertar, tinha mancha de tinta, tava bem zoado o negócio. Depois da lixa 24, eu passei uma lixa mais fina, que também é grossa, mas é mais fina, uma lixa 60, também na lixadeira vertical,
para tirar os riscos da lixa anterior. E depois eu lixei manualmente, só com uma lixa mais fina para alisar melhor a madeira. E agora eu vou encerar essa peça. Vai ficar bem legal, vai ficar bem acetinado assim o acabamento. Então eu vou encerar e aí eu volto ele no lugar aí. Um detalhe que eu quero dividir com vocês, por exemplo, esse quadro foi feito com madeira maciça. E vocês viram que tinha uns buraquinhos, umas diferenças. E o legal da madeira maciça é que você pode corrigir, você faz enxerto, e fica bem interessante. Mostra aqui, né, para eles verem, olha. Não sei se vocês se lembram, tinha um desnível na meia esquadria. Eu fiz aquele engrosso com a folha de madeira e ficou perfeito, ó. Então, a madeira maciça permite você fazer esses retoques, esses trabalhos. Porque depois que você entra com acabamento, aí é tranquilo. Fica muito bom. A cera que eu estou usando é uma cera microcristal, que é uma mistura de carnaúba e cera de abelha. Cera de carnaúba e cera de abelha. Própria para madeira mesmo, para móveis. Bom pessoal, passei uma mão de cera. Eu acho que pede mais, então eu vou deixar secando. A gente encerra esse programa hoje, amanhã a gente volta, eu passo mais cera e a gente dá um lustro e já põe no lugar. Mas principalmente amanhã nós vamos mostrar para vocês diversas maneiras diferentes de colocar as ferramentas no painel usando apetrechos, artefatos metálicos. Barras magnéticas, pecinhas de metal, usando arame. Então vocês vão ver diversas opções diferentes para vocês poderem montar o quadro de vocês de ferramentas. Deem um joinha pra gente e a gente se vê amanhã. Até lá, grande abraço!